Relação compressão. A câmara de combustão, vamos acompanhando a leitura. A câmara de combustão é o espaço livre depois da cabeça do pistão, quando este atinge o ponto morto superior. A compressão do ar contido no cilindro é feita pelo pistão durante seu curso do ponto morto inferior ao ponto morto superior no tempo de compressão. O volume inicial ocupado pelo ar é somente o da câmara de combustão. A relação ou taxa de compressão é a relação entre o volume inicial e o volume final. A relação de compressão da gasolina é 6:1 a 8:1. Do álcool é 12:1 a 14:1. E do óleo diesel é 16:1 a 18:1. Para que a queima do combustível ocorra dentro dos padrões técnicos do ciclo, e a expansão dos gases produza a pressão e o trabalho desejado, é necessário que a massa de combustível injetada no motor seja misturada a uma quantidade de ar. Forma assim a mistura combustível-ar, cuja dosagem é feita pela injeção eletrônica ou pelo carburador, né? Então, está aí a relação de compressão, que é a relação de ar-combustível, né? A taxa. Então, é entre o volume final e o volume inicial. Então, aí fica uma ideia para vocês aí, para poder, vocês poderem seguir, né? Vamos lá. Agora é mais assim, pessoal, eu vou fazendo tópicos para vocês, tá? De parte de conhecimento. E para vocês terem uma noção do que é cada termo. A gente não vai entrar muito no mérito da questão, por ser temas agora que são destinados a mais, assim, mais profundos para quem deseja ir para a área mesmo da mecânica, a ser um reparador por excelência, você tá? Então, aqui nessa fotinha, o que eu tenho? Eu tenho lá o ponto morto superior, ponto morto inferior, né? Isso não quer dizer, pessoal, que é a medida do cilindro, do pistão, cuidado, tal, PMS, PMI. Não vai pegar um pistão na mão, vai medir o pistão, né? Você vai... Então, é o quê? É a altura que ele está trabalhando, ok? Presta bem atenção nisso. Você pode pegar um pistão na mão, lógico que você vai ter a parte da saia dele ali, alguma coisinha desconsiderável na parte de compressão, né? Mas, teoricamente, a grosso modo, você pode pegar o pistão, medir a altura dele, mede o diâmetro dele, calcula a área dele do circular, aquela área em centímetro cúbico, vezes a altura em centímetro, vai dar um volume em centímetro cúbico, né? Desculpa, a área dele em centímetros quadrados, cm elevado a 2 centímetros quadrados. Aí, quando eu multiplico pela altura, eu tenho 1 centímetro a mais aí na jogada. Então, de A ao quadrado 2, ele vai ao centímetro cúbico, vai a 3, que é o volume, tá? Então, apareceu lá, cm elevado a 3 é centímetro cúbico. Isso aí é dimensão de volume, tá ok? Centímetro cúbico, e aí quando o volume é grande, aí a gente fala em litros, né? Então, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, para vocês terem noção. Aqui eu tenho agora o torque. É definido como produto da força atuante da pressão exercida sobre a área da cabeça do pistão pela distância perpendicular do eixo à direção da mesma força. Ah, esse motor tem um bom torque, né? Tem uma boa pegada. Então tá aí, ó, torque igual a força vezes a distância, aonde? T é o torque expresso em quilograma-força metro, tá? KGFM. Então, quilograma-força metro, sistema técnico. Ou KPM, quilo-pound-metro. DIN, libra-força pé. Fit, é pé, né? Ou no sistema internacional, que é o Newton vezes metro. Então, o que é o F? É a intensidade da força atuante, expressa em quilograma-força, libra-força ou Newton, tá? São essas unidades. E D é a distância perpendicular entre o eixo e a direção à força em metro, pés, ok? Vamos lá. Então, você vê que tudo tem a ver, pessoal,
tudo tem a ver lá com o deslocamento do pistão, né? Tudo começa com a queima, tudo começa com o combustível. Um simples combustível, um simples vapor de combustível, a gente tem toda essa parafernália técnica em cima disso aí, né? Impressionante. O torque depende exclusivamente do tamanho e da quantidade de pistões, da relação de compressão e do tipo de combustível utilizado, variando muito pouco com a rotação do motor. Então, independe da rotação do motor, né? Devido à perda de eficiência nas rotações mais altas e muito baixas. O motor de mais torque tem possibilidade de fazer o trator puxar maior carga desde que o peso do mesmo propicie aderência suficiente ao solo. Então, não adianta eu ter um motor lá, um motor lá astronômico de forte, e o trator não ter peso suficiente para ele poder garrar no chão, como diz, e sair, né? Às vezes você põe um trator levinho lá, um baita do motorzão, tem lá 5 milhões de cavalos lá, um cavalo enfileirado do outro, ou em cima do outro, daquele motor, e é um trator leve, a hora que você vai botar uma reduzida para sair ali, ele aguenta puxar a carga lá atrás, pô, mole, no assopro. Agora, por que não puxa? Porque o trator é muito leve, aderência, daí entra o projeto, peso, a distribuição do peso do motor, né? O peso das rodas, a parte dele de aderência ao chão, porque ele tem que estar agarrado, né? Como vocês dizem aí. Não está agarrado, não vai tirar. Não é assim que vocês falam? Garra o bicho que você arranca da toleira. É a mesma coisa. Olha lá. Então, o que é o torque ali? Na verdade, ó, só para vocês, eu tenho a força, né? Essa força, essa mesma força que é transmitida, é a mesma força transmitida aqui no eixo da biela. Isso aqui, pessoal, é um cálculo matemático onde eu tenho que amarrar plano cartesiano aqui, fazer a distribuição de forças, componentes de forças, né? Um eixo de referência para poder achar o valor do torque, tá ok? Isso aí já é estipulado em engenharia, isso aí o fabricante já determina esse valor e ele vai te dar o torque e quais são as condições de mínima e máxima, ele vai te dar isso aí. Não é o pessoal lá da operação, não é o pessoal da mecânica, o mecânico que vai te dar. Isso aí já vem de projeto, tá ok? Potência de um motor é definida como trabalho realizado numa unidade de tempo, né? Olha lá. Então, a potência é dada por essa fórmula, onde W igual a F vezes D sobre o tempo. Então, a potência é igual a força vezes a distância sobre o tempo. Então, W é a potência expressa em CV, cavalo-vapor, HP, horsepower, né, que vem do inglês, e watts. F, intensidade da força atuante, expressa em kgf, quilograma-força, lbf, libra-força, J em joule. D, distância perpendicular entre o eixo e a direção, a força em metros, pés, metros e pés, né? São unidades. T é o tempo em hora, minuto e segundos. Ok? Então, uma noção para vocês aí, o que é potência, o que é força. Um trator com motor mais potente, desde que tenha o peso adequado, pode executar mais trabalho que o menos potente. Então, olha lá, um trator mais potente, só que desde que tenha o peso adequado, ele pode executar mais trabalho do que um menos potente no mesmo tempo. Ao contrário do torque, a potência depende da rotação do motor, ou seja, nas rotações mais altas, alcança uma maior potência, até um ponto em que, o mesmo aumentando a rotação, a potência passa a diminuir. Tá? Questões de projeto também. Olha lá. Eu tenho a potência, ponto morto superior e inferior, o tempo, ó, nessa figura, ó. Vocês percebem aqui, ó. Ponto morto superior, ponto morto inferior, e eu tenho aqui um reloginho com o tempo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Esse tempo, o tempo é variado, não é? Se o tempo está muito pequeno, quer dizer, está muito acelerado.
Se o tempo está muito alto entre atingir o PMS e o PMI, ele está pouco acelerado. Tá ok? Isso vai impactar na minha potência. Tá? Vamos lá. Unidades de potência. As unidades de potência mais usadas são CV, o cavalo vapor, que a gente usa bastante aqui no Brasil, né? O PS, eu não sei alemão, mas eu vou tentar ler isso aqui, que é o Pferdespark. Tentei. Quem sabe tá certo. Vem da Alemanha. O HP, que é o Horsepower, que é a americana, e o Watt, adotado pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, a potência, pessoal, a unidade de potência normalmente é em watts. Principalmente na elétrica é watts. Aí a potência mecânica normalmente é em HP, tá? Em horsepower. E aí, em cima disso, eu tenho que, de tudo que nós falamos, a gente tem os dados técnicos. Lembra que eu falei para vocês? Tudo é feito por projeto, tudo é dimensionado. Não é simplesmente eu pegar um motor, eu achar que esse motor ele é o top das galáxias, né? Como dizem na linguagem dos mais jovens aí, é o top das galáxias. E colocar lá num tratorzinho, um tratorzinho mediano, ele vai desenvolver o trabalho dele necessário? Ele vai atingir o torque necessário? A potência necessária? Eu vou conseguir arrancar lá vou dar um exemplo aqui. Um, um bitrem que está agarrado lá no meio do barro? Não vai conseguir. Então, o estudo do motor, a potência do motor, o desempenho do motor, é tudo feito em projeto. São todos os parâmetros possíveis examinados para que a gente tenha o melhor resultado. Então, para isso, o que ele tem? É feito as condições iniciais, né, do projeto para quem vai atender, de que maneira vai atender aquele equipamento. E aí depois eu tenho esses dados técnicos que normalmente isso aí está na mão, é fácil acesso, né? Dado técnico de um motor, qualquer equipamento. Isso vem através de um projeto. Então aqui eu peguei mais ou menos, eu peguei como exemplo os dados técnicos de um motor MWM Sprint. Olha lá. Eu tenho lá o motor. Eu tenho o 407 TCA, o 607P, o 607 TCA. Aí o que ele fala? Só para a gente entender um pouquinho, a gente vai lendo aqui, vamos fazer um comentário superficial. Aspiração, olha lá, pós-arrefecido, turboalimentado pós-arrefecido, né? Então tem turbina. Tipo de construção, ó, diesel high speed 400, injeção direta. As camisas dos pistões são secas e substituíveis, quer dizer, eu consigo arrancar a camisa do bloco, né? Ela é encaixada sob pressão. Tem técnica para isso, mecânico, capacitado, habilitado, ele tem técnica para fazer isso. O cabeçote, único, fluxo cruzado, com 2 dutos para admissão, espiral e tangencial. Né? 2 dutos para admissão, quer dizer, para entrar ar mesmo, né? 2 dutos ali para entrar o ar e se distribuir. Admissão, ó, 2 dutos de admissão, vai entrar o ar, a válvula de admissão abre, entra para a camisa. Olha como agora vocês já estão conseguindo visualizar o motor trabalhando. Quantidade de cilindros, ó, 4 em linha, 6 em linha, né? Tudo linear. Válvulas de admissão, ó, o motor de 2, ó, válvula de admissão por cilindro. Então tem 2 válvulas de admissão por cilindro, tanto nos de 4 cilindros como nos 6 cilindros. Ó. São 3 motores, tá? Aqui da MWM. Quantidade de válvulas, ó, 12 válvulas, ó. São 4 por válvula, 2 de admissão e 2 de escape, né? Diâmetro e curso. Olha lá, o diâmetro do pistão, né? Esse é o diâmetro do pistão, isso. O diâmetro do pistão é 93 milímetros por 103. Então, é 9,3 centímetros do diâmetro do pistão por 10,3 centímetros de altura.
Aqui eu já consigo achar o volume dele, ó. A cilindrada lá, ó. Se eu multiplicar 93 por 103, vai dar 0,700, ó. Deixa eu pegar aqui, eu já estou com a calculadorinha aqui no celular. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 93. Não, aí eu tenho que multiplicar pelo π, pelo fator π. Aqui achar a área e multiplicar depois pela altura. E aí vai dar o 0,700. Não vou nem fazer a conta aqui, porque eu não tenho o valor fixo do π, aproximação. Não vou nem perder tempo aqui. Então, ó, 700 ml por cilindro. Então, um motor desse, 4 cilindros, 4 vezes 7, 28. Olha lá, 2,8 litros. E quando o outro tem 6, ó, 4,2 litros. Pessoal, é um volume. Pega esses 6 cilindros, ó, 4,2 litros no motor. É volume, né? Ô bichinho que bebe. Esse, se parar no bar do Tião, vai tomar tudo que tem. Modo de falar, né, pessoal? Hoje aí os motores são bem dimensionados, né? E não vai tomar tanto assim também, não. Olha lá, o primeiro cilindro lado do volante. Ah, qual que é o... Você falou, Alexandre, no começo lá, aqui nessa aula, o cilindro normalmente 1 e 4 e 2 e 3. 1 e 4, eles estão juntos, o 2 e 3 normalmente eles trabalham juntos, mas alternados, né, com os outros dois. E como que eu sei a numeração do cilindro? Como eu sei quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4? Como que eu vou saber isso aí? Isso aí é o seguinte, normalmente, pessoal, o primeiro cilindro sempre está do lado do volante do motor. Nós vimos no outro treinamento anterior, o volante do motor é aquela, como se diz, vamos falar, aquela cremalheira, lembra? Fica para o lado de fora ali, sai o virabrequim, aquele discão grande, cheio de dentinho, onde o motor de partida, ele encosta com a engrenagemzinha dele e faz girar toda aquela cremalheira grandona. Aquela é o volante do motor, tá? Então, você pega da direção do volante do motor para trás, o primeiro cilindro é o logo que está ali atrás. Então, é primeiro, atrás do volante, ó, o volante está aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? E, normalmente, a numeração, a nomenclatura é assim, ok? Ordem de ignição, ó lá, ó. Primeiro lá, ó, o motor 407 TCA, a ordem de ignição, ou seja, a ordem aí da parte de explosão, né? Seria primeiro no cilindro 1, no 3, no 4 no 2. Essa é a ordem de ignição. Ok? Sentido de rotação. Anti-horário, visto do volante. Então, qual que é a rotação do motor? Eu tenho que olhar para o volante do motor e sentido anti-horário. Peso seco. Olha lá. Em média, 198 kg 1 e 268. Taxa de compressão, 17,8 para 1. Opa, foi muito aqui. Vamos voltar aqui. Sensibilidade aqui passou longe, né? Opa, tá brigando? Olha lá, pressão de compressão, lá embaixo. Valor mínimo medido na rotação mínima de 200 RPM e temperatura de funcionamento. Ó. Motor novo, ó, 23 bar. E o motor usado, 20 bar. Bar é a unidade de pressão, ou PSI, tá? Dá para converter. Então, por que eu tenho diferença? O motor novo tem mais pressão, o motor usado tem menos pressão, pessoal? Óbvio, né? Eu tenho partes metálicas em deslocamento, pistão na camisa, com os anéis. Estão se esfregando, embora tenha lubrificação, eles vão perdendo material. A tendência é perder pressão, não é? Então, por isso que eu tenho folga de válvulas, ó, 0,2 milímetros, mais ou menos 0,1. Então, sistema de lubrificação agora. Olha lá, pressão do óleo. Quente, tá em marcha lenta, 0,7 bar lá, ou 0,7 bar.
Rotação máxima, 4,9 bar, 3,9 bar. Como que o mecânico sabe disso? Ele vai ter um aparelhinho, né, um manômetro, ele vai medir a pressão do óleo. Ele leva lá na oficina, se estiver dentro desses parâmetros, é lógico. Isso aqui são os dados técnicos superficiais, mas eu tenho um manual de reparação do motor, ele vai pegar isso aqui, nessa, essa pressão do óleo, um exemplo, ele vai pegar isso e vai abrir, vai esmiuçar. O mecânico vai esmiuçar isso aí, tá? Para poder trabalhar com esse valor de pressão. Temperatura do óleo normal no cárter, ó, de 106 a 115 graus. Vai depender da temperatura ambiente também, né? Temperatura máxima de óleo no cárter, 125 graus. Volume de óleo máximo, ó, 8 litros sem filtro, 5 litros sem filtro. O outro lá, 9 litros, 7 litros. Volume do filtro, 1,2 litros. Só no filtro consome 1 litro e 200 ml. Consumo máximo de óleo, 0,3% do consumo de diesel. Quer dizer, ele vai baixar um pouquinho de óleo, né? Já está dizendo aqui, um pouquinho normal, baixar um pouquinho de óleo. Sistema de arrefecimento, ou seja, é o sistema de refrigeração do motor, né? Com a água e o aditivo. Olha lá, o volume de água, sem radiador, ó. Tirando o radiador, pessoal, tira o radiador da jogada. Considera só as mangueiras, tá? Até nas bocas da mangueira ali, onde chega, vai conectar no radiador. Esse primeiro motor 407 TCA é 4,4 litros e 250 ml, enquanto os outros é 5 litros e 300 ml. E mais o radiador, né? Olha lá. Mais o radiador que tem o seu volume. Temperatura da água nominal, ó, de 80 a 85, máxima 110. Válvula termostática. Seu Zé, o senhor lembra que eu falei para o senhor, na outro curso, da válvula termostática? Opa, minha válvula termostática aqui deu uma segurada. Preciso trocar ela. Lembra que eu falei para o senhor da válvula termostática? Não é para pintar de verde e jogar no mato, porque o motor vai trabalhar frio. Olha aqui a importância aqui nos dados técnicos, ó. Início de abertura, 79 graus Celsius, mais ou menos 2. Ou seja, de 79 a 81 graus, ela vai abrir. Vai ter o início dela. Ela vai abrir totalmente de 92 a 96 graus. Qual que é o curso dela? Mínimo, 8 milímetros. Entendeu, seu Zé? Quando eu falo seu Zé, é para todos, tá? Peguei o seu Zé como exemplo. Não conheço o seu Zé. Diferença de temperatura entre a entrada e saída do motor, 7 graus. Aonde vai estar essa diferença de temperatura? Lógico, é o meio que ele está, né? E é no radiador a troca de calor. Por isso que eu falo que lá no radiador, pessoal, vou tornar a falar, é muito importante você fazer a sua inspeção visual no seu equipamento. Cuidado, vai lá metendo a mão com o motor funcionando, tá? Vocês têm o treinamento de vocês como operação, como motorista, aí no local de trabalho de vocês. Vocês são habilitados, são treinados constantemente, juntamente com a segurança de trabalho. Não vão fazer nada além que põe em risco sua vida e de seus colegas, tá? Na dúvida, chame um profissional habilitado. Tá com dúvida? Fez uma inspeção visual ali, né? Sem o toque das mãos. Opa, eu olhei meu radiador aqui, ó. De longe eu tô olhando. Parece que tem umas palhas de cana aqui, parece que tem umas terras aqui, né? Não vou pôr a mão. Melhor coisa, chama um profissional habilitado, né? Informa lá o mecânico. Ó, isso tem problema? Eu vi. Ou tira uma foto. Hoje está tudo moderno. Tira uma foto ali de longe, manda para o WhatsApp lá para o mecânico. Ó, eu verifiquei isso é correto, não é, tá? Por causa, a temperatura de arrefecimento é muito importante. Aí, nesse caso desse motor, 7 graus, isso é usado como via de regra? Não. Se o cara está numa região fria, lá no sul do país, em pleno mês de julho, essa diferença pode ser maior ou menor, tá? Então, isso aqui é uma referência, tá ok? Também vocês não precisam muito
se preocupar nisso, é mais entender o que é isso. O aditivo, ele recomenda que é o da MWM. O aditivo é o aditivo que você põe lá no sistema de arrefecimento, ó, no radiador, tá? Ele serve para não ter ferrugem, a parte de temperatura também e tudo mais. A proporção do aditivo da MWM. Por que proporção do aditivo, pessoal? É a química dele. Tem aditivo que você compra ele concentrado. Ele é altamente concentrado e você tem que misturar a água em proporções que o fabricante pede para você colocar no seu sistema de arrefecimento. E tem aditivos também que já são prontos, que só basta você pegar e colocar. Quando eu falo você, lembrando, é o profissional habilitado, é o mecânico capacitado que vai fazer esse trabalho. Tá ok? E a gente encerra aqui esse conteúdo nosso, né? Essas noções inteiras aí do motor. O que eu quero deixar para vocês aqui bem claro é o seguinte. Qual que é o grande aprendizado aqui? Que eu quero que vocês frisem, vocês entendam. É o movimento dos pistões na camisa, é o movimento de sobe e desce, são os tempos, né? Torno lá a repetir. É admissão, é compressão, a combustão e o escape. Eu gostaria que vocês entendessem muito bem isso. Procurem vídeos, né, na internet, coloque lá no YouTube, os funcionamento do motor, os 4 tempos de um motor 4 tempos funcionando, vocês digitam lá, animação de um motor 4 tempos funcionando, vocês vão ver a figurinha, eles trabalhando, os videozinhos, e tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, e vocês compartilharam comigo esse aprendizado, a gente junto aqui, eu aqui, você aí, né? A gente junto, você vai pegar, na hora que você olhar para esses videozinhos aí, que vai ser didático para você, você vai ter uma outra visão, um outro entendimento, vai te clarear mais, tá ok? Então, eu deixo a minha dica para vocês aí, né? Estudem isso aí. E lembrando, pessoal, pessoal que é aí de operação, que é motorista, que é operador de máquina, dentro do teu escopo de trabalho, tá? Façam aquilo que está dentro do teu escopo de trabalho, batam em cima aqui da segurança do trabalho, não põe em risco a sua vida e nem dos seus colegas, qualquer problema com equipamento, chame o pessoal responsável, né? Você está em constante treinamento aí dentro do teu local, obedeçam às normas da empresa, questão de segurança é importante, acidente acontece, tá? E assim, só para vocês terem noção, quando pega um equipamento desse e leva para dentro de uma oficina, a atenção, pessoal, é triplicada, replicada, é 100 vezes mais, tá? Porque envolve correias, envolve muita coisa aí que pode pôr em risco a vida do mecânico, do ajudante mecânico, tá? Então, é assim, ajudem o pessoal da manutenção. Tá? A ideia de vocês como operador, vocês são os olhos, eu vejo assim, vocês operadores são os olhos da manutenção do equipamento. Então, eles vão basear no relato de vocês. Vocês tendo uma condição de fazer um relato legal com eles, do que está acontecendo, onde que é o barulho, como é que vai ficar muito mais fácil a vida do mecânico, tá ok? Daqui a pouco vai ter aí o pessoal aí, né, gostando muito da ideia aí, vai querer virar mecânico. Bacana, legal, muito bacana. Então fica a minha dica para vocês, eu agradeço, eu me coloco à disposição, caso vocês precisarem de alguma informação, vocês entram em contato com o pessoal da Gente Mais, consultoria e treinamentos, tá? E a gente está aqui, eu, o instrutor Alexandre, e toda a equipe da Gente Mais, estamos aqui para atender vocês da melhor forma. Um abraço a todos, até a próxima.